Salve, gente boa do meu Brasil, quinta-feira cheia de notícias, tem uma que você nem vai acreditar. O Trump tá taxando até os pinguins da Oceania. Ele implementou taxa de exportação contra uma ilha que não tem um humano morando lá, só mora pinguim. Virou piada, lógico, virou meme no mundo inteiro. E eu vou te contar essa história. Vou te contar também de uma articulação pilantra, canalha, hipócrita, sem vergonha, cachorra de operadores do mercado financeiro com um senador que é assim. Não é que ele é um traíra, ele é o presidente do sindicato dos traíras, sabe? Ciro Nogueira, vou te contar. Também vou te contar o seguinte, a popularidade do Lula caiu, não sei o quê, mas ó, ele continua ganhando a eleição em 2026, tá? Eu não falei nada da pesquisa ontem, justamente porque eu sabia que no dia seguinte de uma pesquisa de popularidade sai uma outra eleitoral. E eu estava esperando essa para a gente comentar. Lula continua na frente. E por quê? Nós vamos discutir nesse vídeo aqui. Também vamos discutir o seguinte, você está esperando aí o 13º da sua aposentadoria? Então, ó, se anima porque está chegando, viu? Foi antecipado esse ano. E para você que quer uma casa no Minha Casa Minha Vida, que achou, não é para mim, minha renda é um pouco superior à faixa máxima e tal... Tem mudança aí também, tá? Tem Minha Casa Minha Vida para classe média e aumentou inclusive o valor dos imóveis financiados. E também vou te contar que os bolsonaristas continuam tentando barrar, paralisar as votações no Congresso Nacional para tentar fazer à força a votação da anistia dos golpistas, mas o plano não está dando muito certo. Vou te explicar tudo detalhadinho nesse vídeo aqui. Você sabe por quê, né? Porque eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Mas tem que ser aquele português que todo mundo entende. E ó, o que eu já vou te pedir? O de sempre, né? Dá aquela dedada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque quem tá lá não perde nenhum conteúdo e mais, recebe primeiro, antes de todo mundo. O link está aqui na descrição, é só clicar e entrar no nosso grupo, não paga nada e você não perde um conteúdo. Vem comigo que eu vou te explicar essas histórias todas que tá na hora. A primeira delas é essa aqui, lembra que eu te falei? O presidente do Sindicato dos Traíras agindo para tentar desmantelar o governo Lula. Pois é, Ciro Nogueira. Há investidores, Ciro Nogueira ataca governo, Lula não tem mais como dialogar, disse ele. O que acontece? O Ciro Nogueira foi presidente, foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, ele é do Partido Progressista, PP, o mesmo partido do Arthur Lira. Só que o Arthur Lira é de Alagoas e o Ciro Nogueira é do Piauí. Ele participou de um evento numa operadora aí do mercado financeiro, o BTG Pactual. Tá lá a fotografia do evento e tal, né? Ali, ó, olha só onde tá o Ciro Nogueira, olha lá a figura, né? E aí conversando, sendo entrevistado por outras pessoas lá e perguntaram para ele, e aí? E o governo Lula, como é que vai? Né? E aí ele soltou, abriu a caixa de ferramentas, soltou todas as trairagens que você puder imaginar que um ser humano é capaz. Ciro Nogueira vai além, ele é mais capaz ainda de ser traíra, de ser canalha, de ser cretino, né? E aí vazou áudios dessa reunião em que eles estão articulando contra o governo. Sim. Áudio, Ciro Nogueira promete desgastar Lula e mexer no imposto de renda para beneficiar ricos. Sim, duas coisas. Uma é, vamos paralisar o governo Lula. A outra é, não vamos taxar rico. Vamos ajudar os ricos, esse negócio de taxação de rico para dar isenção do imposto de renda, não pode. Por quê? Porque ele é rico, porque ele estava falando para pessoas ricas que vão ser taxadas e que não estão felizes com isso. Então, né, o cara, como é traíra, foi lá e fez tudo isso. E aí esse áudio vazou, foi parar lá no ICL Notícias, o pessoal fez uma exibição desse áudio e assim, esculachou mesmo o Ciro Nogueira. Aliás, eu acho até que esculachou pouco, porque ele merecia mais, né? No primeiro áudio, ele está aqui, ó, falando justamente sobre o desenvolvimento do governo Lula. Segundo ele, o governo Lula já acabou, agora não vai ter impeachment para ele, mas vai ficar aí, assim, moribundo até 2026. Isso é o que acredita o Ciro Nogueira. E ele estava lá meio que tentando tranquilizar os ricos do mercado financeiro, sabe? Ó, fica tranquilo que Tarcísio vem aí. Dá uma olhada nesse primeiro áudio, são dois, mas esse aqui já é bem grave, ó. Olha esse trecho aqui. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo
o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um piso de 30%. Então não vai cair dele. Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Então, e eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. Ou seja... Beleza, então assim, ele está dizendo, vamos aguentar o Lula até o final, mas nós não vamos deixar ele fazer nada. Ele inclusive fala, vamos paralisar o governo, tá? Tipo, deixar ele sangrar até acabar, e aí quando chegar 2026 vem o Tarcisão, nosso candidato, do mercado financeiro, e segundo o Ciro Nogueira, o Tarcísio já ganhou, né? Detalhe, o Ciro Nogueira disse que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno, na eleição de 2022, né? E falou que o Haddad ia ganhar a eleição de 2018, ou seja, se tem uma coisa que ele não sabe é palpitar na política, tá muito claro isso. Mas vamos lá, olha só, o outro áudio do Ciro Nogueira, aí assim, tinha uma mulher na plateia, operadora do mercado financeiro, estava preocupada por quê? Porque ela vai ter que pagar imposto de renda. Ela ganha mais de 50 mil reais por mês e vai ter que pagar imposto de renda para que quem ganha até 5 mil não pague. Mas esses ricos são tudo pilantra, tudo canalha, mesmo, tudo sem vergonha, não valem nada. E ficam tentando articular para não pagar uma miséria que não chega nem a 10% do imposto de renda. Enquanto o pobre coitado que ganha 8, 9 mil por mês, está pagando 27,5, né? Eles são canalhas mesmo. E aí o Ciro Nogueira falou, não, mas fica tranquila, minha querida, que eu tenho uma solução para você. Eu tô aqui para quê? Para defender os ricos, né? Dá uma olhada. Que consta quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então Não tem uma como redação... um parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Ou seja, não dá. Como é que eu vou votar contra uma isenção para quem ganha até 5 mil, né? Pega muito mal, é isso que ele disse. O deputado tem que votar a favor. Mas a gente vai dar um jeitinho para vocês, ricaços, não pagarem. Você vê a mulher falando aqui, tá todo mundo aqui vai ter que ser taxado, porque todo mundo aqui ganha mais de 50 mil. Toda a elite financeira ali do Banco BTG Pactual estava ali preocupado em não pagar, eles já não pagam imposto e querem continuar não pagando. E que se lasquem os pobres, tá? Eu não vou mostrar o áudio aqui, mas tem outros trechos que ele reclama do benefício de prestação continuada, ou seja, tem pobre demais no Brasil, fica dando dinheiro para pobre, isso não faz sentido, sabe? É mais ou menos nessa linha a conversa do Ciro Nogueira. Então assim, ele reclama que o governo dá dinheiro para pobre e fala que vai dar um jeitinho de o governo não cobrar imposto dos ricos, né? E aí já começou inclusive a agir, né? Olha só. Mas vamos saber quem é Ciro Nogueira antes de mais nada, né? Essa matéria é 2018, na época que o Lula estava preso, tentando ser candidato a presidente. Ciro Nogueira espalha outdoors no Piauí com Lula. E o partido, você vê como ele é presidente do Sindicato dos Traíras, né? O Ciro Nogueira do PP, o PP tinha fechado com o Geraldo Alckmin para ser candidato em 2018, contra o Lula. Mas ele traiu o partido, a aliança que o partido dele fez, traiu o Geraldo Alckmin e fez campanha ao lado do Lula lá no Piauí. Por quê? Porque na época o Lula estava com moral, né? Tava todo mundo falando, vai ganhar eleição e não sei o que e tal. Por quê? Porque ele liderava as pesquisas. Aí o canalha do Ciro Nogueira, não tem nenhum escrúpulo, foi lá, o outdoor. Ele aparecia lá do Lula, bonitão e tal, o Brasil feliz de novo e não sei o que e tal. Acabou que o Lula não foi candidato, foi o Fernando Haddad, né? Mesmo assim o Ciro Nogueira falou, não, o Haddad vai ganhar. E o resto da história você já conhece, né? Olha a outra foto do Ciro Nogueira aqui beijando a mão da Dilma. Pois é, essa foto é de 2017, se não me engano. A Dilma já nem era mais presidente, mas o Ciro Nogueira continuava lá puxando o saco dela, né? E mais, viu? Ele chegou a xingar o Bolsonaro, a dizer que o Bolsonaro era fascista e tal. Bolsonaro é um fascista, um preconceituoso, disse Ciro Nogueira em 2017. Antes do Bolsonaro ser candidato a presidente do Brasil. Inclusive ele falava, você tá maluco, esse cara não tem nenhuma capacidade para exercer a presidência. Esse deputadinho aí, que era o Bolsonaro na época,
é um borra-bota, tal. Isso Ciro Nogueira, tá? Aí depois o que acontece? Ciro Nogueira, o Bolsonaro vira presidente, chama o Ciro Nogueira para o governo, Ciro Nogueira esquece Lula, esquece Dilma, enfim, já tinha traído o Alckmin um dia, depois traiu Lula e Dilma, então, para quem já traiu uma vez, trai duas, é normal, né? E aí tá lá Ciro Nogueira, todo felizão com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é o cara que ele chamou de fascista, depois virou o cara para ele, né? E aí você lembra que ele falou lá naquele áudio, não, vamos fazer uma mudança aí, uma proposta de modificação nessa história da isenção do imposto de renda aí, né? Então, ele próprio já apresentou uma proposta de alteração. Porque é o seguinte, o relator do projeto de lei é o Arthur Lira, que era presidente da Câmara, e aí assim, o Hugo Mota deu para ele, por quê? Porque esse é um assunto bastante popular, né? Então tá querendo ajudar o Arthur Lira a ficar bem na fita com o povão. Nossa, foi o Arthur Lira que deu a isenção de imposto pra gente, sabe? É isso que eles estão pretendendo. E o Ciro, que é do mesmo partido do Arthur Lira, já meteu lá uma proposta de alteração. Com Lira relator, PP, que é o partido deles, quer elevar para 150 mil a faixa que terá cobrança maior. Então assim, quem ganha 600 mil reais por ano, 50 mil por mês, ele quer que não pague imposto. Continue sem pagar. Quem ganha 1.200.000 por ano, que é 100 mil por mês, não vai cobrar imposto dessas pessoas, não, pelo amor de Deus, o rico, coitadinho do rico, vai cobrar imposto rico? Não pode. Então eles querem elevar a faixa para 150 mil reais. Aí qual que é o problema? O problema é que existe uma compensação, né? Para que 36 milhões de pessoas do Brasil paguem menos imposto de renda, 140 mil tem que pagar mais. Esses 140 mil é aquela galera de 50 mil para cima. Se ele vai elevar essa cobrança só para quem ganha acima de 150 mil, de duas uma, ou a compensação não vai dar, não vai ser suficiente o dinheiro para fazer a isenção do outro lado, ou ele vai ter que cobrar um imposto muito mais alto ainda de quem ganha acima de 150 mil. De qualquer maneira, ele está garantindo que vai ajudar os pobres ricos desse Brasil a não pagar imposto. Ciro Nogueira, como eu disse lá no começo do vídeo, presidente do sindicato dos traidores, dos traíras, dos calhordas da política brasileira. Está aí, o serviço prestado para a população do Piauí, que é a população que elegeu esse energúmeno aí, né? Então você que é do Piauí, você é responsável também, viu? Você não votou nele? Mas você deixou seus colegas, você não falou nada, você não fez campanha para mostrar que esse cara era pilantra, né? Você não fez a divulgação do tanto que esse sujeito é pilantra, o suficiente para o Piauí não votar nele. Agora aguenta. Mas ó, a gente tá de olho. Tá de olho porque é o seguinte, a gente entrega essas canalistas aí, igual você acabou de ver aí, o áudio, o papinho, não, vamos sangrar o governo até o fim, vamos mudar essa proposta de isenção, vamos ajudar os ricos. Esse é Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro. Pois é, primeiro assunto do dia, mas não é o único. Ele está falando de Lula, vamos sangrar o Lula, porque ele acha que o Lula vai perder a eleição. Não, se o Tarcísio for candidato, já levou. Ele chegou a dizer isso também. É outro áudio aí que eu mostrei para vocês, mas ele disse, se o Tarcísio entrou, já levou. Já era, já é presidente. Fiquem tranquilos, segundo Ciro Nogueira. De novo, já falei isso esses dias atrás, né? Faltou combinar com os russos, no caso, faltou combinar com o Lula, né? Porque o Lula, enfim, olha só, o Lula, Lula vence com folga todos os adversários, mesmo com piora na avaliação. Então, ontem teve a pesquisa dizendo que a avaliação do governo caiu e tal, né? E eu não comentei no vídeo de ontem, até teve gente que me cobrou. Por que você não falou? Eu não falei porque tem mais coisa para acontecer. Eu vou esperar para depois comentar o assunto completo, né? É melhor comentar direito do que sair comentando correndo. Eu prefiro, então melhor esperar um dia. E aí é o seguinte, saiu a pesquisa e mostra que contra Tarcísio, Bolsonaro, Michele, Marçal, Ronaldo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, todo mundo, ele ganha com tranquilidade, com folga. Só é mais apertado um pouco se a disputa fosse com o Bolsonaro, uma disputa que não vai existir, porque o Bolsonaro está inelegível, vai continuar inelegível, não vai estar nem solto na eleição de 2026, vai estar em cana. Então, obviamente, ninguém precisa se preocupar com isso. Com relação aos demais, nenhum chega perto do Lula. Ué, mas espera aí,
Não caiu a popularidade do Lula? Caiu, olha a matéria aqui, ó. Quais? 56% desaprovam o governo Lula e 41% aprovam. O que foi perguntado para as pessoas? Você está contente com o governo? Você acha que ele está fazendo tudo que ele prometeu ou tudo que você precisa que ele faça pelos brasileiros? Então, e aí várias pessoas disseram, não estou contente e tal. Gente, contente por contente, nem eu tô, a gente queria mais, eu queria mais, você queria mais, óbvio, né? Nem tudo dá para o que a gente quer, é possível, mas... Então, se você fosse perguntar para mim assim, você está feliz com o governo Lula? Eu ia dizer para você, não, está faltando muita coisa, está acontecendo muita coisa, mas também está faltando muita coisa. Agora, essa é uma questão, eu tenho minhas ressalvas, eu queria mais e tal. A outra questão é, quer trocar? Ó... Tem Tarcísio, tem Caiado, tem Zema, tem Ratinho Júnior, tem Pablo Marçal, tem Gustavo Lima, tem mais não sei quem. Quer? Aí o brasileiro fala, nem pensar, de jeito nenhum. Sim, uma coisa é, não estou satisfeito. Outra coisa é, não quero trocar o que está aí por uma coisa muito pior, que são as alternativas que estão aparecendo aí. 62% acham que Lula não deveria disputar a eleição de 2026, diz Quaist. E daí? Eu também acho. O Lula tem quase 80 anos, está com 79 anos de idade. Se eu pudesse escolher, eu diria, Lula não sai candidato não, chega, vai descansar, já fez muito pelo Brasil, já tá bom e tal, né? Para o Lula ser candidato é naquela situação de necessidade mesmo, não tem um outro candidato forte o suficiente para impedir o avanço da extrema-direita ou a volta da extrema-direita, aí o Lula tem que ser candidato. Se não tiver jeito, mas eu também acho que ele não deveria. Seria o ideal que tivesse um sucessor, uma outra pessoa para dar sequência no trabalho. Também não quer dizer que o fato de eu achar que o Lula não deve ser o candidato em 2026, também não quer dizer que eu não votaria no Lula em 2026. E é o que está mostrando a pesquisa. Todo mundo prefere o Lula do que os outros adversários. E o Lula? Então... Estou me preparando para ser candidato em 2026, diz Lula a senadores. O Lula fez um encontro com senadores, lideranças dos partidos, tal, com o Alcolumbre, uma galera, para dar aquela aproximada, para falar, olha gente, estou voltando para articulação política, porque é importante, quero que vocês me ajudem a governar e tal. E aí perguntaram, e aí Lula, 2026, vai ou não vai? E ele falou, ó, eu estando com saúde, e eu estou com saúde, isso é o que o Lula disse, eu estando com saúde e eu estou com saúde, estou dentro, serei candidato. E o Lula corre 9 quilômetros por dia, o Lula faz academia, o Lula está com a saúde aí melhor que a minha, tá? Com quase 80 anos de idade. Então, assim, a expectativa de que o Lula chegue a 2026 cheio de saúde é grande, tá? E ele diz que se chegar nessas condições, ele será candidato. Ele só não vai ser candidato se aparecer um sucessor para ele, alguém que ele indicar, que estiver indo bem nas pesquisas, tiver mais ou menos evidenciado que essa pessoa tem chance de ganhar a eleição. Caso contrário, vai o Lula mesmo, ele vai ser candidato, e aí, você viu a pesquisa, ele ganha. Por quê? Genial Quaist, é a pesquisa. Eleitores têm mais medo da volta de Bolsonaro do que de um novo mandato do Lula. Tudo se resume a isso. Por quê? Ah, não tá bom, queria mais, mas Bolsonaro, Deus me livre, ó, vá de reto Satanás. É isso que as pessoas estão dizendo. Inclusive, quando você põe outros bolsonaristas na fila, também acontece o mesmo fenômeno. Por isso que o Lula lidera contra Tarcísio, contra Michele, contra todo mundo, né? Lidera contra todo mundo. Por quê? Porque quando você fala em Bolsonaro ou bolsonarismo, todo mundo quer distância. Distância. Então, neste momento, Lula continua com muito mais chance de ser reeleito, porque ele lidera as pesquisas, mesmo com a queda de popularidade. Então, para deixar claro e encerrar, uma coisa é o brasileiro não estar satisfeito, outra coisa completamente diferente é o brasileiro estar com vontade de trocar por uma alternativa bolsonarista, e isso definitivamente o brasileiro não está, e as pesquisas deixam isso absolutamente claro, né? Enfim, vamos falar também do Trump, que o Trump taxou os pinguins, virou piada mundial essa história. Taxou os pinguins. Só que antes eu quero te dar um recado muito rápido, tá? Principalmente para você que trabalha, que está na escala 6x1, ou para você que passa horas no trânsito, num ônibus, num trem, num metrô lotado, e gostaria de trabalhar em casa, no computador, no celular, ganhar seu dinheirinho.
ou ganhar um complemento de renda para você que já trabalha, mas tem tempo livre, ou até fazer disso a sua renda principal. Trabalhar em casa, trabalhar com horário flexível, podendo até viajar, mudar de cidade, escolher morar num outro lugar e continuar ganhando sua grana. Tem muitas maneiras, tá? E não é fórmula de ficar rico, não. É muitas maneiras de trabalhar, de ralar na internet e ganhar o seu dinheiro. Você pode trabalhar com rede social, você pode trabalhar com venda, você pode trabalhar com prestação de serviço, você pode trabalhar com entrega de comida, várias coisas. E existem fórmulas, existem coisas que você precisa aprender para poder trabalhar com isso. Existe uma escola de negócios digitais que ensina exatamente isso, o que você precisa saber para ingressar em algumas profissões. São online, inclusive tem algumas gringas, tá, que pagam em dólar, não é nem em real. E aí você entra lá, vai aprender tudo que você precisa e vai mudar de vida. Tem um link aqui, o primeiro de todos que aparece na descrição do vídeo, está logo em cima aqui, clica nele que você vai abrir uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber aqui, o Clayson vai te explicar tudo que você precisa saber, mas o mais importante, conhecer a ferramenta para ver se te serve é de graça. Você pode conhecer sem pagar nada, até 7 dias para você conhecer e não pagar nada. Se você achar que te serve, que vale a pena para você, encara, porque pode realmente ser uma mudança importante na sua vida. Então, ó, a dica está aí, o link está na descrição, é só clicar e experimentar e conhecer. Se eu fosse você, não perdi essa oportunidade não. Trabalhar em casa, trabalhar em home office é uma vantagem, porque tem flexibilidade de horário, tem flexibilidade de dias de trabalho, você faz a sua rotina, e isso também é muito legal, né? Mas enfim, vamos lá, o Trump está taxando os pinguins. Pois é, acredite se quiser, mas é isso mesmo que está acontecendo, dá uma olhada. Trump vira meme após impor tarifa contra ilhas de pinguins. Sim, o Trump apresentou aquela lista, 185 países vão ter tarifa de exportação para os Estados Unidos. Então, os países que vendem para os Estados Unidos, esse produto, quando chegar lá nos Estados Unidos, vai ter uma tarifa e esse produto vai ficar mais caro para o consumidor americano. Claro que isso vai atrapalhar as exportações desses países para os Estados Unidos. Mas não creio que os pinguins estão muito preocupados em exportar alguma coisa para os Estados Unidos, sabe? Os pinguins da ilha de McDonald, esse é o nome da ilha, ela fica lá na Oceania, ali perto da Austrália e tal. Inclusive ela faz parte do território australiano. Só que ela não tem nenhum morador humano. Não tem empresa, não tem casa, não tem nada, é uma ilha de pinguim. E tá lá na lista dos locais que terão que pagar tarifa para exportar para os Estados Unidos. Uma piada de gente sem noção, que é exatamente o que o Donald Trump é, né? Inclusive, falando em tarifa, os pinguins não falaram nada, né? Ninguém ouviu os pinguins reclamando até agora. Também ninguém ouviu o Tarcísio. Tarcísio também não reclamou não. E ó, o estado de São Paulo é um dos mais prejudicados por essas tarifas aí do Trump, 10%. Por quê? Porque vários produtos industriais que são vendidos para os Estados Unidos saem do estado de São Paulo. Quer um exemplo? Calçado. As fábricas de calçado de Franca, as fábricas de calçado de Birigui vão sofrer para exportar para os Estados Unidos. Por quê? Porque vai aumentar o preço do sapato lá para o consumidor americano. O café brasileiro, o estado de São Paulo é um grande produtor de café, vai ser taxado. O estado de São Paulo é um grande produtor de laranja, de suco de laranja, vai ser taxado. Então assim, se eu sou governador do estado que é prejudicado, é lógico que eu vou reclamar, a não ser que eu seja o Tarcísio de Freitas, que eu ponha o bonezinho do Trump, que eu pense assim, melhor os Estados Unidos se dar bem do que o povo brasileiro, né? Se eu sou um falso patriota como é Tarcísio, é assim que ele vai agir. Então assim, não abriu a boca, não reclamou, não deu um pio para dizer, olha, os empresários paulistas vão sofrer com essas tarifas. Talvez seja porque o Tarcísio não é paulista, né? Carioca, não sabe nem chegar sozinho na Avenida Paulista e virou o governador de São Paulo. Enfim, os paulistas enlouqueceram do dia para a noite. Vai fazer o quê, né? Com taxa de 10%, o Brasil pode ocupar outros mercados apesar do tarifaço. Sabe o que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, que esse tarifaço aí pode ser até bom para o Brasil. Bom para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil está naquela lista dos países que vão ser menos taxados no mundo. Tem uma lista dos países que só vão ser taxados em 10%. Tem país 30%, 40%,
46% de taxação, 50% de taxação. Israel, que é um aliado dos Estados Unidos, 17% de exportação. O Japão, que é um aliado dos Estados Unidos, 24% de tarifa. A China, 34% de tarifa. O Brasil, 10%. É a menor tarifa de todas. Então, assim, o que isso significa? Significa oportunidade. Significa que é coisa ruim para o Brasil? Não necessariamente. Claro que alguns setores da economia vão sofrer um pouquinho, vão ter que encontrar outros lugares para vender, porque vai ficar mais caro vender para os Estados Unidos, mas para a maior parte da economia brasileira pode ser até bom. Te explico por quê. Seguinte, tarifaço de Trump, especialistas veem certa vantagem do Brasil e defendem negociação em vez de retaliação. O que acontece? O Trump anunciou um tarifaço para 185 países, praticamente todos os países do mundo. Deve ter uns 200 países no mundo. Esses 185 esses são os países que são filiados à ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Praticamente todo mundo, então, foi tarifado em alguma coisa. E como o Brasil está na lista dos países menos tarifados, e é um país que tem indústria, que tem alguns produtos que exporta para os Estados Unidos e tal, o que isso vai provocar? Vai provocar um aumento de preço dos produtos lá nos Estados Unidos? Vai. Só que, por outro lado, no Brasil, os produtos brasileiros vão aumentar menos de preço do que outros produtos que também são exportados para os Estados Unidos de outros países. Quer um exemplo? Acabei de citar o exemplo do calçado de Franca, que vai para os Estados Unidos exportado. Esse calçado vai ficar 10% mais caro. Então vamos lá, um par de sapato que sai de Franca e entra nos Estados Unidos por R$100, vai passar a custar 110, porque foi tarifado em 10%. Quem mais vende sapato para os Estados Unidos? Europa, China. E aí a Europa foi taxada em 20%. A China em 34%. Então, assim, o sapato brasileiro vai ficar mais caro para o americano, para o norte-americano, ou para o estadunidense, porque tem gente que enche o meu saco, porque eu falo às vezes americano. Aqui, estadunidense, tá bom para você? Beleza, então fica bom para ambas as partes, vamos seguir. Enfim, o sapato brasileiro vai ficar mais caro para o estadunidense, mas o sapato europeu vai ficar ainda mais caro, porque a tarifa é maior. E o sapato chinês vai ficar mais caro ainda do que o sapato europeu, ou seja, mesmo subindo o preço do sapato brasileiro, ele ainda vai ficar mais barato do que produtos de outros países. Então, isso significa muitas vezes que esse produtor brasileiro, esse fabricante brasileiro, vai ganhar mais porque vai vender no lugar dos países que não vão conseguir vender porque lá está mais caro. Quer outro exemplo? Café. A Colômbia exporta café para os Estados Unidos. O Brasil exporta café para os Estados Unidos. Esse café vai ficar mais caro. Esse café vai ter que ser desovado em algum lugar. Por quê? Porque a Colômbia, de repente, vai vender menos café para os Estados Unidos justamente por causa da tarifa, né? E aí, se a Colômbia vender menos café, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que vender para outro. E aí pode vender esse café, por exemplo, aqui no Brasil, né? E o que isso provoca? Aumento da oferta de café, porque tem um café que a gente já produz aqui e tem um café importado que vai entrar também. Tendo mais café no mercado significa o quê? Queda de preço, e o café está pela hora da morte, você sabe disso? E isso pode acontecer com diversos outros produtos. Por quê? Tirando o carro, que carro vai ser 25% a tarifa, mas é no mundo inteiro, igual para todo mundo. Então, assim, tirando o carro, esses outros produtos que vão ser tarifados em no máximo 10%, para o Brasil, embora eles vão encarecer, ainda assim vai ficar mais barato que os produtos fabricados em outros países. E até o carro pode ficar mais barato no Brasil. Sabe por quê? Porque o maior exportador de carro para os Estados Unidos é o México. E o México já foi taxado. Qual pode ser o resultado disso? Uma diminuição da compra de carros mexicanos pelos Estados Unidos, porque ficou mais caro. E aí, o que as fábricas mexicanas vão fazer? Vão parar de produzir? Não, elas vão procurar outros países para vender os carros dela. Podem vender para a China, podem vender para a Europa, podem vender para o Brasil, que é um país de 200 milhões de habitantes, que está vendendo muito carro. E se começar a vir carro do México para cá e vai competir com os nossos carros fabricados aqui, e também vai competir com outros carros importados que chegam aqui, vai ter o quê? Mais carros sendo ofertado no mercado. O que isso provoca? Redução de preço, pelo menos assim, num primeiro momento. Então, pode ser bastante interessante para o Brasil, do ponto de vista da economia, essa tarifação do Trump, pelo fato de que o Brasil está na linha mais baixa da tarifa. E outros concorrentes do Brasil estão muito mais altos, com tarifas muito mais elevadas. 5 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos perdem mais de 800 bilhões nessa quinta-feira. A Amazon, a Apple foi a campeã, perdeu 250 bilhões de dólares de valor de mercado.
a Amazon, enfim, uma série de big techs perderam valor de mercado por causa das tarifas. Por quê? A Nike perdeu valor de mercado porque são empresas que fabricam produtos, apesar de serem empresas americanas, elas fabricam os seus produtos fora dos Estados Unidos. Por exemplo, o iPhone, ele é fabricado na China. A maior parte dos iPhones do mundo são fabricados na China. Inclusive os que são vendidos nos Estados Unidos. Então assim, o iPhone vai ficar mais caro para chegar nos Estados Unidos. Vai vender menos. Então o investidor que está lá comprando ações da Apple fala, ixi, vai cair as vendas, vou tirar meu dinheiro de lá. Ele tira e isso provoca uma redução do valor de mercado da empresa. Então quase $1 trilhão de perda em um dia das 7 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Quase $1 trilhão. A gente está falando aí 800 bilhões de dólares, a gente está falando mais ou menos em 5 trilhões de reais. É quase metade do PIB brasileiro. Foi só o que as empresas perderam de valor na Bolsa em um dia depois das tarifas do Trump, né? Bolsas globais afundam, petróleo despenca e dólar cai mais de 1% após tarifas de Trump. Menos no Brasil. Acredita nisso? A bolsa não caiu. O dólar caiu, o que é bom, né? Reduz a inflação. E a bolsa brasileira foi uma das poucas no mundo a não cair. Ela ficou estável. A queda foi de 0,4%, isso é considerado estabilidade, que é normal, está dentro da margem de erro. E por que teve bolsa na Alemanha que caiu 3%, bolsa no Japão que caiu 2,4%? E por que no Brasil caiu tão pouco? Ou melhor, não caiu nada, né? Ficou estável. Justamente por essa percepção de que o Brasil não saiu assim tão prejudicado dessa onda de tarifa, né? Inclusive, qual que é a avaliação dos especialistas? Que talvez o Brasil não deva retaliar, não deva meter tarifa em cima dos Estados Unidos para dar o troco. Por quê? Porque toda vez que você implementa uma tarifa, ela gera inflação no seu país, porque é o produto do seu cidadão que vai ficar mais caro. Quando os Estados Unidos comprar um par de sapato brasileiro, que hoje custa R$100, o americano, o norte-americano, o estadunidense, vai pagar 110. Então é ele que vai arcar com essa inflação. Se o Brasil for lá e meter 10% de tarifa, por exemplo, na compra de motor de carro, que é um produto que a gente compra muito dos Estados Unidos, o que vai acontecer? O carro vai ficar mais caro no Brasil. Inflação no Brasil. Então, para evitar que isso aconteça, os especialistas estão dizendo é melhor não retaliar os Estados Unidos, não devolver essa tarifação, não se vingar. Por quê? Como ele colocou tarifas bem mais altas para os nossos concorrentes, para nós ficou bom. E é isso que está todo mundo defendendo, né? Tarifas de Trump podem afetar a inflação no Brasil? Então, num primeiro momento, não. Num futuro, se isso não mudar, pode acontecer sim de afetar a inflação no Brasil. Te explico o que pode acontecer. No primeiro momento é isso que eu acabei de explicar para você. Apesar, os produtos vão ficar mais caros para chegar lá, mas como os concorrentes vão ficar mais caros ainda, não deve afetar o nosso faturamento nem as nossas vendas. Por outro lado, isso vai gerar inflação nos Estados Unidos, porque os produtos vão ficar mais caros. Os Estados Unidos não fabricam tudo que eles precisam, eles têm que comprar muita coisa importada, porque não tem fábricas suficientes. Então, à medida que eles forem comprando e pagando mais caro, porque tem tarifa, vai gerar inflação, os produtos vão ficar mais caros nos Estados Unidos. E aí, quando tem inflação, já existe uma previsão de que a inflação pode crescer até 3% nos Estados Unidos, só por causa das tarifas do Trump. Se isso acontecer, se a inflação subir, o Banco Central americano, que é o Federal Reserve, vai ter que aumentar os juros da taxa básica. Igual a nossa Selic aqui, tem a taxa básica deles lá, hoje está em 4 a 4,5%. O Banco Central deles vai ter que aumentar o juro. E ao aumentar em juro, isso fica atrativo para os investidores. Ah, os Estados Unidos estão pagando um juro alto, está pagando bom, vou botar meu dinheiro lá. O que o cara faz? Ele tira dinheiro do Brasil, da Alemanha, da França, da Austrália, tira dinheiro dos países, outros países, e compra dólar para investir nos Estados Unidos porque o juro está alto. Quando aumenta a procura pelo dólar, tem mais gente querendo comprar dólar, o dólar sobe. E ao subir, isso pode provocar uma inflação no Brasil, mas isso a longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo pode ser bom para a gente, e se o Trump não perceber a tempo que o que ele está fazendo é bobagem, e ele manter essa história das tarifas durante muito tempo, sim, isso pode ter um impacto de inflação no Brasil. Também não é esperado um impacto muito grande, mas pode sim ter um impacto de inflação no Brasil, tá? Mas nesse primeiro momento não é esperado que isso aconteça, não. Então vamos continuar acompanhando a trajetória dessa história, porque o Trump anuncia tarifa, depois volta atrás, depois volta à frente, depois volta atrás de novo, e ele fica nesse vai e vem, né?
e agora anunciou essas 185 tarifas contra 185 países do mundo. É claro que ele anuncia essas tarifas para negociar, para sentar numa mesa de negociação e tentar algum acordo. Provavelmente é isso mesmo que vai acontecer. Então pode ser que algumas tarifas nem saiam do papel, pode ser que outras até aumentem, porque também já falou, se retaliar eu vou escalar, ou seja, vou aumentar mais ainda a tarifa. Então pode acontecer tudo isso. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar dessa negociação, dessa chantagem que os Estados Unidos está tentando fazer com o mundo, né? Enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Tem mais notícia para você que é aposentado, está preocupado aí com 13º, uma graninha extra, né, para de repente fazer um servicinho em casa, arrumar a calha, pintar, ou para dar um pouco mais de conforto financeiro mesmo, né? Tem gente que está apertada aí e esse dinheirinho vem para dar uma aliviada. Então, Lula antecipou o pagamento do 13º para aposentados. Lula assina decreto que antecipa o 13º salário dos aposentados para abril e maio. Então, assim, conforme a data de nascimento, vai ser feito um calendário e aí você vai saber se você vai receber o seu 13º agora em abril ou no mês que vem, maio. Mas vai antecipar, vai pagar o 13º das aposentadorias. Isso significa mais ou menos 73 bilhões de reais a mais injetados na economia. Mais consumo, mais gente comprando, mais empresas gerando emprego, mais renda sendo gerada, mais brasileiro comendo melhor, vestindo melhor, fazendo lazer, fazendo turismo, podendo escolher um emprego melhor. Por quê? Porque quando o desemprego está baixo, aí o empregado vira um produto disputado, né? Aí o empresário tem que pagar um salário bom, tem que dar uns benefícios, senão o cara não vai. E se o cara tiver no emprego meia boca, ele sai, porque ele sabe que rapidinho ele encontra outro. E é por isso que os ricos ficam desesperados com essas medidas do Lula que aumentam a renda do trabalhador, porque o trabalhador não aceita qualquer coisa, né? E o empregador, o patrão, quer pagar merreca, quer botar o cara na escala 6x1, quer que ele se lasque, porque quer lucrar em cima dele. E isso não está acontecendo à medida em que a economia vai se recuperando. Por isso que os ricos estão possessos, querendo dar um jeito no Lula. E aí tem outra novidade também, O governo federal amplia Minha Casa Minha Vida para rendas até 12 mil reais. Então assim, o que acontece? Tem gente que, acho que é até 8 mil a faixa atual, né? Vai aumentar para 12 mil, vai atingir famílias que têm uma renda um pouco maior. Então assim, qual que é a vantagem do Minha Casa Minha Vida? Tem um subsídio, tem um desconto gigante no que você paga para comprar uma casa pelo sistema financeiro. E aí aumentou também o valor dos imóveis, porque estava podendo comprar imóvel a preço baixo, imóveis mais baratos. Agora, o preço dos imóveis pode chegar até 500 mil reais que vai poder ser vendido pelo Minha Casa Minha Vida. E uma família que ganha até 12 mil por mês vai poder ser contemplada, ser beneficiada também. Então é óbvio que isso é mais um incentivo, um incremento para a indústria da construção civil, que já está batendo recorde de construção de imóveis novos. O Brasil em 2024 vendeu imóveis como nunca se vendeu antes. As pessoas estão tendo grana e estão tendo confiança de encarar um financiamento da casa própria. Por quê? Porque estão confiando que a economia do país está melhor e que eles não vão perder o emprego e ficar sem pagar e ser despejados, né? Então as pessoas precisam estar confiantes para fazer uma dívida desse tamanho. Sinal que o brasileiro está confiante. E agora vai ficar ainda mais, porque vai atingir uma outra parcela da sociedade brasileira, que é a classe média um pouco mais elevada, que também vai poder comprar sua casa própria pelo Minha Casa Minha Vida. Essas novidades, tanto da aposentadoria quanto do Minha Casa Minha Vida, foram anunciadas hoje, num evento que o Lula participou, em que ele foi fazer um balanço desses 2 anos e pouco de governo, para mostrar o que avançou, onde é que a gente fez, o que a gente já fez, o que a gente não fez, o que está devendo, o que não está devendo. Apresentou tudo lá para os convidados que foram chamados lá no Palácio do Planalto para participar dessa cerimônia. E aí ele anunciou tanto essa mudança na faixa do Minha Casa Minha Vida, quanto a antecipação do pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas. Medidas para continuar incentivando a economia, porque como o Banco Central sobe o juro, isso segura a economia, freia a economia. O que o Lula está fazendo? O inverso. Ele está contrapondo essas medidas do Banco Central para a economia não frear, para ela continuar crescendo. E a renda do trabalhador brasileiro, aí não importa se o cara é de carteira assinada, se o cara é empreendedor, se o cara é MEI, se o cara é autônomo, ele é trabalhador. Para a renda do trabalhador, seja ele qual for, subir, crescer. Como vem acontecendo, inclusive, desde que o Lula voltou a ser presidente, né? 2 anos de aumento real do salário mínimo, as categorias profissionais estão negociando seus reajustes acima da inflação. Então, assim, tem um ganho real
do salário do trabalhador brasileiro, da renda do trabalhador brasileiro, inclusive maior do que a inflação dos alimentos. Então os alimentos ficaram mais caros, mas o salário do trabalhador brasileiro subiu mais do que isso, para compensar inclusive. Então essa é a situação que a gente vive hoje no Brasil e essas mudanças, claro, que vêm numa boa hora também, né? Ó, última notícia que eu queria comentar contigo aqui. Mota, que é o Hugo Mota, presidente da Câmara, segura a pressão por anistia e PL agora fala em obstrução responsável de votações. O que acontece? O partido do Bolsonaro falou assim, ó, nós vamos paralisar o Congresso Nacional. Se não votar a anistia dos golpistas, nada vai ser votado nesse Congresso Nacional. Cruzar os braços, não é que o cara falta, não vai não. Ele vai no Congresso, mas não vota. Ah, vai ter reunião da comissão, não sei das quantas. Se o cara da comissão, o presidente da comissão é bolsonarista, o que ele faz? Não vou votar nada. Porque é o presidente que pauta, né, as votações. Se ele falar que não vai votar nada, não vota nada. Então o partido do Bolsonaro resolveu parar o Brasil. Não, se não votar anistia, a gente para o Brasil e que se lasque o resto, né? Só que o Hugo Mota tá bancando, tá falando, não vou pautar anistia, não é hora, não é agora, não tá maduro, não adianta vocês insistirem. E aí eles estão fraquejando. Por quê? Porque eles estão tentando paralisar o Congresso e não estão conseguindo. Essa que é a real. Com pouca adesão, mobilização do PL não consegue impedir votação de medida provisória para financiamento de combate a queimadas. Eles já tinham tentado também não votar aquela lei que autoriza o Brasil a retaliar os Estados Unidos de volta na questão das tarifas. Tentaram, mas não teve jeito, acabou que tiveram que votar porque não conseguiram segurar. Porque apesar de ser o maior partido da Câmara, tem 90 e tantos deputados, era 99, eu não sei se ainda é, mas é 90 e tantos. É o maior partido, assim, tem muita força, mas não há força suficiente para paralisar o Congresso. Então, como eles estão vendo que não estão conseguindo, eles já começaram a mudar o discurso. Não, vamos fazer uma paralisação responsável, uma obstrução responsável. O que significaria uma obstrução responsável? Ah, quando o projeto for bom para todo mundo, a gente vota. E quando o projeto for meia boca, a gente não vota. Isso é o que eles estão dizendo. Por quê? Porque eles não estão tendo força. Porque o que eles queriam era parar tudo mesmo. Não importa se o projeto é bom ou ruim. Eles queriam paralisar tudo. Mas eles não estão conseguindo, porque eles não têm gente suficiente para isso. Não tem mobilização suficiente. Até deputados do PL estão contra esse negócio de ficar paralisando o Congresso. Então, eles estão amarelando, estão voltando atrás. Mas, de qualquer maneira, várias votações eles conseguiram impedir, várias, né? E aí, esse que é o problema, que isso causa prejuízo ao Brasil. O Congresso Nacional tem custo de 36,9 milhões de reais ao dia para abrir o Congresso Nacional, para acender a luz, para ligar os computadores, para colocar os funcionários lá dentro, para entrar os deputados que recebem salário, as verbas de gabinete, as verbas de viagem, ou seja, para o Congresso funcionar, ele custa todo dia 36,9 milhões de reais. Então, cada vez que o Congresso abre as portas e não vota nada, porque tem alguém bloqueando a votação, é 37 milhões de reais, nosso, meu e seu, porque é a gente que paga a conta dessa farra, jogado fora. 37 milhões jogados na lata do lixo. Então, assim, hoje, quinta-feira, o Bolsonaro e a companhia limitada dele causaram um prejuízo para o Brasil de 37 milhões de reais. Ontem, mais 37 milhões de reais. Semana passada, mesma coisa, tá? Então, assim, cada dia e cada votação que eles conseguem paralisar, eles provocam um prejuízo milionário ao Brasil de dinheiro público. Por quê? Porque custa caríssimo abrir o Congresso Nacional, fazê-lo funcionar para ele não votar nada. Então essa é a situação. Bolsonaro e companhia estão causando prejuízos diários ao Brasil, milionários, porque eles querem forçar os deputados a votar a anistia dos golpistas. E aí, detalhe, vai adiantar nada. Porque mesmo que votar e que aprovar, isso tem que ir para o Senado. E o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, já avisou, não vai pautar anistia nem a pau. E depois, mesmo que ele quisesse pautar e fosse aprovado, ainda tem que ir a sanção do Lula. Aí eu te pergunto, qual a chance do Lula sancionar um projeto de anistia para golpista? Né? E vai, vamos imaginar que o Lula endoidou, bateu a cabeça no banheiro, pirou e sancionou. O STF bloqueia. Por quê? Porque é inconstitucional dar anistia para quem tenta dar golpe de Estado.
Isso está nos primórdios da democracia. Se você permite que alguém destrua a democracia, ela não vai existir mais. Então a própria ferramenta democrática, que é a lei, a ferramenta de defesa da democracia, já prevê. Você pode anistiar um crime leve, um furtozinho, sem violência, uma bobaginha aí, mas crime contra a democracia não pode ser anistiado. Então assim, não vai ter anistia. A única coisa que vai ter, e está tendo, é prejuízo para o Brasil, um Congresso Nacional que todo dia abre as portas, enche de deputado, enche de senador, gasta-se uma fortuna para manter aquela estrutura toda funcionando, chega no final do dia, votou o quê? Nada. E por quê? Porque os bolsonaristas não deixaram, bloquearam as votações. É isso que está acontecendo. Para defender o Bolsonaro, porque esse negócio de anistia para golpista da 8 de janeiro, para aquela galera que quebrou tudo lá, é a maior conversa fiada da história, porque o que eles querem mesmo é anistiar o Bolsonaro, é impedir que o Bolsonaro vá para a cadeia. Então, assim, para tentar salvar a pele do Bolsonaro, ele gasta o seu dinheiro, o meu dinheiro, causa um prejuízo milionário para a gente. Fora o fato de que existem vários projetos de leis que precisam votar logo, tem urgência para ser votados, porque o Brasil precisa deles. Precisa dessas mudanças legislativas para vários assuntos, Tem dezenas de projetos de lei preparados para serem votados e não estão sendo votados por causa dessa obstrução do PL. Então, assim, o Brasil perde em todos os sentidos. Perde porque as votações não estão acontecendo e as leis não estão sendo implementadas. Perde porque custa caro manter o Congresso funcionando e ainda mais funcionando à toa, para um negócio que não vai adiantar nada, porque ninguém vai ser anistiado, não vai ter anistia, entendeu? Então é só prejuízo. E aí, de novo, eu sempre falo isso, você votou, encha o saco do seu deputado. Agora tem rede social, e ele fica lá, todo pimpão na rede social, então assim, vai lá em todos os posts e comenta, dá um esculacho nele, que ele está gastando seu dinheiro à toa. Você vai lá e faz isso, que aí você vai ver o seu candidato, seu deputado sentir o drama, sentir o peso da pressão popular e mudar de postura. Mas se você não fizer isso, ele não vai mudar não. Ele vai continuar fazendo as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer e não está nem aí se ele está causando prejuízo para você. Então, ó, não é difícil atazanar a vida do seu deputado. Tem a rede social dele, tem o e-mail do gabinete dele. Se você digitar no Google o nome do seu deputado e o e-mail do gabinete, aparece. Só você mandar um e-mail com as mesmas coisinhas fofas, lindas que você escreveu na rede social dele. Vai lá e manda no e-mail também. E se tiver um tempinho, tá de bobeira, liga, tá? Também se você der um Google, aparece o telefone do gabinete do deputado, do senador. Liga lá, esculacha, porque isso vai chegar nele. O assessor que atendeu o telefone falou, ih, ó, tá ligando gente o dia inteiro aí te xingando porque você não tá querendo votar os projetos que você tá querendo bloquear o Congresso Nacional. Vai acontecer isso aqui, ó, todo mundo ligando. Então faça isso. Participe da vida do político que você elegeu. Não adianta nada você votar no cara depois de 4 anos, ele ficar lá fazendo o que quer e você ficar reclamando. Você tem que ir lá e dizer para ele o que você quer, porque ele é teu empregado, teu funcionário. E ó, esses bolsonaristas aí são os nossos piores funcionários, tá? Piores. Se na democracia não estabelecesse que o mandato é de 4 anos, a gente já tinha demitido essa galera toda. Mas a gente tem que aguentar 4 anos, não tem jeito, a democracia é isso aí. Mas a verdade é essa, que são os nossos piores funcionários. Gente, obrigado por ter ficado até aqui, acompanhado esse vídeo até o final. Eu quero te pedir para que, se você não deu aquela curtida no começo do vídeo, porque sei lá, não sabia se você ia gostar ou não, né? Curtiu? Deixa agora. É importante porque isso faz o vídeo aparecer para mais pessoas. Uma curtidinha sua já faz o vídeo aparecer para 5, 6, 10 pessoas a mais. Isso é o mais importante para esse conteúdo se espalhar aí por essa rede mundial de computadores de meu Deus, né? Então, ó, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da economia, da justiça do Brasil e do mundo. Um abraço para você. Tchau.